Olá, começando mais um Gestão e Inovação. Hoje nós vamos ter um programa diferente. Nós temos uma convidada que tem um conhecimento muito amplo, uma experiência muito grande na política, mas especialmente nas questões regionais. Então, hoje o nosso tema será Amazonas, política de governo e negócios sustentáveis. Comigo hoje, Rebeca Garcia. Obrigada pelo convite, participar do Gestão e Inovação. É um grande prazer receber você aqui. Obrigado, Ângela. Eu queria cumprimentar o seu público, os seus telespectadores e agradecer. Eu que tenho a agradecer pelo convite. A gente que está aqui nessa empreitada há algum tempo, Rebeca, é recorrente a gente falar sobre as questões regionais. Afinal de contas, o Amazonsat é um canal que é o canal da Amazônia, né? É um canal assistido por toda a região. E nesse sentido, nós fizemos um esforço muito grande de trazer temas associados às nossas questões, ao empreendedorismo local, aos desafios da Amazônia, o ecoturismo. Todos esses já foram programas aqui que nós abordamos, que nós discutimos, sempre olhando para o futuro. Mas trazê-la aqui diz respeito à responsabilidade de alguém, né, que já esteve à frente de uma experiência política importante, com resultados, participando de comissões, com uma interlocução importante em Brasília. E a gente sempre fala assim, o que é necessário realizar, o que é necessário antes disso, refletir para que a gente de fato dispare mundialmente como um polo, além de um polo industrial com os resultados já aqui instalados, mas como um polo de desenvolvimento regional diferenciado e atento às nossas vocações. Então, assim, é fato, né, que nós temos esse potencial que é imensurável, né? Eu diria assim, que se no Brasil existe um grupo que realmente está deitado em berço esplêndido, esse grupo é o que está vivendo na nossa região, né? Então nós estamos deitados em berço esplêndido e não sabemos tirar proveito disso, ainda não. E eu acho que é importante nós trazermos essa responsabilidade para nós, porque é muito fácil jogar para o colo do outro, né? Então nós temos essa responsabilidade de encontrar a verdadeira vocação do nosso estado, que nós bem sabemos que o polo industrial é importantíssimo, que hoje é o modelo econômico que sustenta o nosso estado, mas a nossa vocação não é essa por natureza, né? Literalmente dizendo, né? Literalmente dizendo. Foi uma vocação criada, né? A vocação mesmo. Basta a gente abrir a janela de casa, olhar para as árvores, basta a gente andar um pouquinho, chegar à frente do Rio Negro e ver o potencial que o nosso estado tem. Agora, assim, eu até lhe agradeço aí quando você fala que eu tenho conhecimento, que eu tenho experiência, talvez assim não tenha tanto quanto gostaria de ter para poder oferecer soluções que o nosso estado precisa. Mas tenho, assim, me dedicado muito, porque eu entendo que tem solução, sim, tem possibilidades, sim, e de diversas maneiras, assim, você vê dificuldades. Eu penso assim, Ângela, a começar da nossa logística, né? A gente vira e mexe, vai e volta o antigo tema da BR-319. Como o Brasil pode querer ser dono de um estado com potencial como o nosso e deixar ele à parte do resto do país? Então, você criar condições de logística para que o nosso estado se integre ao Brasil e ao resto do mundo é fundamental. É fundamental. É um pré-requisito, né? É uma questão básica para startar qualquer uma decisão de estruturação ou de empreender, né? Ou de formular a política. Exatamente. E aí isso não só está relacionado à questão industrial, à questão comercial, mas à questão também ambiental.
né? Uma vez que há um grupo de ambientalistas do qual eles até me integram e eu faço parte, né? Que é completamente contra a BR-319. Eu sou dos ambientalistas que entendem que ela é fundamental para o desenvolvimento da nossa região. E se acha que asfaltar a BR-319 pode causar prejuízo à nossa região ecológico, então que passe uma ferrovia, que a ferrovia não traria os prejuízos que a BR como estrada traria, né? Enfim, mas o que precisa é se encontrar uma solução para esse isolamento que hoje o nosso estado vive e que nós precisamos resolver. Que isso, como eu já disse agora há pouco, resolveria questões industrial, comercial, mas também a questão de turismo. Exatamente. Porque a gente sabe que quando você pode chegar de carro a um lugar, você pode chegar de trem a um lugar, você vai muito mais àquele lugar, né? O que aí você já barra a entrada de todos aqueles que não podem vir de avião, ou de um barco, porque demora muito tempo, né? Então você cria aí uma outra solução. Agora, a nossa região tem um potencial fantástico turístico, que assim é incompreensível como se não há uma política pública direcionada de maneira forte à questão turística, que está aí encadeada ou organizada na mesma maneira com a questão da nossa gastronomia, do nosso artesanato, que é um diferencial da nossa região, que é único da nossa região e que nós muitas vezes não sabemos explorar, e que isso pode gerar emprego, gerar renda, trazer recursos para o nosso estado e fazer um novo modelo econômico, não nos deixando mais aí apenas dependente da questão industrial. Da questão industrial, é verdade. Nós conversamos aqui no programa sobre o ecoturismo, que o ecoturismo acaba, que é o turismo da nossa vocação, acaba sendo um turismo de nicho, né? Um turismo muito caro, um turismo quase que exclusivamente internacional, dolarizado, e que você não abre as portas, né, como você bem destacou, para a integração desse produto turístico a uma agenda, a um menu nacional. Porque, Rebeca, um dos temas que eu mais tenho abordado aqui, quando é uma questão ligada aos negócios no Amazonas e na Amazônia, as questões associadas à sustentabilidade, é que nos falta protagonismo, né? Assim, a gente assiste e talvez a dependência a um modelo industrial consolidado, muito bem sucedido, etc., mas a gente assiste com uma certa inércia o que acontece. Pior, assim, a inércia, ela nos distancia da interlocução que nos faz, que permite que outras pessoas com outros interesses e com outras visões, como você falou há pouco da questão ecológica na BR-319, que nos acaba criando uma força política, né, que impede algo que para nós é essencial e nos incapacita para refletir sobre outras soluções. Mas, assim, existem outras questões que não seria tão complexo despertar o interesse para empreender e, de fato, gerar as cadeias importantes. Você é economista, tem essa formação, criar essas possibilidades de geração de renda e de consolidação de novos negócios, além do turismo. Quer ver uma coisa que me chama a atenção? Esses grupos americanos que estão sempre vindo para a pesca esportiva, né? Talvez um amazonense ele não conheça e também não tenha participado do desenvolvimento desse produto, porque essas decisões elas estão deslocadas para outros locais. Isso me preocupa, me assusta um pouco, quando a gente tem aqui, né, tem a academia, tem os políticos, tem a comunidade
que deve se responsabilizar por isso, né? Então, assim, protagonismo, você concorda que é uma palavra-chave para a gente empreender e buscar essas soluções? Protagonismo, vontade de tomar a decisão de que pode dar certo. Eu penso muito assim, Ângela, eu acho que para você tomar uma decisão e apostar vamos colocar como um produto, num novo produto, seja ele o turismo, seja ele o comércio, seja ele o que for, mas vamos colocar o turismo. Para apostar no turismo como um novo modelo econômico para o nosso estado, você primeiro precisa acreditar que aquilo vai dar certo, né? E o que a gente está precisando são de pessoas que acreditem que o nosso estado tem tudo para dar certo, porque tem tudo para dar certo. Eu recentemente conheço uma pessoa que esteve num hotel de selva e ele me relatou a seguinte coisa, falou o seguinte: foi exatamente igual a experiência que eu tive no Camboja. E a gente sabe que o Camboja hoje, para quem gosta desse turismo diferente, né, ligado à natureza... Exótico. Exótico, exatamente. É um lugar que tem sido muito procurado, né? Mas a experiência foi absolutamente igual. Agora, o que a gente percebe? É que nós que estamos aqui não percebemos o quanto que tem de potencial a nossa região. Alguns anos atrás eu estava em Brasília e eu recebi um relatório do Amazonas Tour. E nesse relatório eu trazia uma coisa assim muito significativa, né? Os turistas que vêm para o Amazonas de fora do país, os franceses, os alemães, os japoneses, que são geralmente aqueles que procuram o turismo ecológico, a permanência deles em Manaus, naquele momento, que eu acredito que ainda se repita agora, era de, em média, 3 horas. Era o tempo de aterrissar em Manaus, saber pegar um hidroavião e ir para onde ele iria. Só que o que é complicado nesse tipo de turismo? O pacote foi fechado lá fora, o pacote foi pago lá fora e ele não compra uma água. Ele já vem com tudo no pacote. Então, ele não deixa um centavo para a cidade de Manaus. Ele não vai conhecer o Teatro Amazonas, que é belíssimo, que é lindo. Ele não vai conhecer o Porto de Manaus, que é lindo, aquela região, o nosso mercado, o Adolfo Lisboa, que é super bonito, que tem toda uma história que pouca gente sabe, mas que foi desenhado pela mesma pessoa que desenhou a Torre Eiffel. Foi Eiffel que desenhou a parte do mercado de ferro. Então, assim, tem muita história na nossa cidade para ser contada e para atrair o turismo. Agora, uma história precisa ser contada e nós não estamos contando a nossa história. É isso que está faltando, alguém que conte a nossa história e que mostre que aqui tem coisa para se aprender, tem coisa para se conhecer e que vale a pena vir ao Amazonas. O turismo ecológico é um turismo de experiência, né? E o turismo, em geral, né, sem nenhuma nomenclatura, também é uma expectativa de sonho, de memória afetiva, né? De você guardar isso afetivamente. Quando você fala que a gente está deixando de contar a nossa história, uma vez nós conversamos sobre isso, na hora em que você não conta essa história para ninguém, por exemplo, de um prato ligado à nossa infância, de um tipo de gastronomia associada à nossa infância, você está rompendo, você está provocando de fato uma ruptura nesse registro absolutamente necessário, histórico, né? Mas descrito, para que a gente, no mínimo e principalmente, se orgulhe disso. Exato. Não é? Porque essa tarefa não é uma tarefa que a gente tem que deixar só com o governo ou só imaginando que as soluções elas são exclusivas de um segmento, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem um mix, deseja um mix bem virtuoso de participações que incluem a sua, a minha, né? A nossa, cada uma na sua esfera, mas criando oportunidade dessas coisas acontecerem. Eu vou te fazer uma pergunta assim, bem geral,
e que eu acho que você vai ter a oportunidade de responder. Talvez seja uma pergunta complicada, mas assim, para você, não será pela tua vivência, assim, desafios postos, o que fazer e experiências que a gente pode fazer benchmark, né? Então, assim, Ângela, o que eu penso? Você usou muito durante todo o programa a palavra inércia, né? Então, em primeiro lugar, sair da inércia. Seja o poder público ou privado, mas nós precisamos sair da inércia. E outra coisa que eu acho fundamental, isso é na política, por conta da experiência eu falo, é no setor privado, porque estou agora, é preciso ousadia. Nós não podemos ter medo de errar. O medo de errar não nos faz sair do lugar. Então, se nós errarmos, tudo bem, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Segue. Agora, só erra quem tenta. Nós precisamos, com ousadia, pensar Manaus para receber os nossos turistas, pensar o Amazonas para um turismo diferenciado, um turismo exótico, como você falou, um turismo ambiental, ecológico, de esportes radicais, de aventura. Isso. Tudo isso é o potencial do nosso estado. Agora, enfim, dependendo do segmento, eu penso assim, como atrair turistas diferente do que já tem sido atraído, como a gente colocou essa coisa de se isolar na selva e não comprar uma água em Manaus. Em primeiro lugar, eu penso assim, eu não sou a dona da verdade, mas eu tive a oportunidade de estudar casos fora do país que deram super certo, e a primeira coisa que a gente precisa fazer no estado do Amazonas, principalmente aqui em Manaus, é fazer ressuscitar o centro da cidade de Manaus, porque a história, ela é um grande atrativo, e a nossa história, ela nasceu e se concentra no centro de Manaus. Então, você fazer o centro se revitalizar, o centro voltar a ter vida, não é um desafio fácil, mas é um desafio possível. Primeiro, eu entendo, por conta dessas experiências estudadas, que nós precisamos fazer o centro voltar a ser habitado. Hoje, poucas pessoas vivem no centro da cidade, e antigamente, você lembra, você morava, eu morava, todo mundo. Eu, por um acaso, nasci no prédio Bubol, lá na rua dos Andradas, né, no centro de Manaus, morava lá no prédio Bubol, e ali se fazia tudo, porque nós andávamos por todo lugar. Então, para que as lojas ganhem força, para que os pontos turísticos do centro da cidade ganhem força, nós precisamos fazer voltar essas pessoas. Agora, como fazer voltar essas pessoas? Porque eu não posso te convencer sem você querer morar lá. Existem vários projetos habitacionais por parte do governo municipal, estadual e federal que podem ser colocados no centro da cidade. É interessante também que você volte a verticalizar. Não adianta você colocar pessoas para morarem na barreira de Manaus, se o ônibus não chega lá, se não tem escola, se não tem delegacia, se não tem posto de saúde, você está causando um problema que aí já é um outro programa, Ângela, dos bairros sustentáveis. O que são bairros sustentáveis? São bairros que não precisam de outros bairros para viver. E o que nós estamos criando, porque esses conjuntos habitacionais, eles são verdadeiros bairros, porque moram 2.500, 3.000 pessoas, em alguns até mais. Só que você não tem infraestrutura nenhuma. Então, todas essas pessoas precisam sair de lá para utilizar a infraestrutura de outros bairros. E isso é prejudicial para o nosso trânsito, que está infernal. Todos nós sabemos que é difícil andar em Manaus. Agora, se você dá sustentabilidade para os bairros, você diminui o tráfego dessas pessoas. E o centro da cidade, ele tem tudo, né? E ele é ponto da central de ônibus de todos os bairros. Todo mundo que quer trafegar de ônibus passa pelo centro. E você pode levar esses conjuntos habitacionais para prédios antigos que não são mais habitados, e nós sabemos que existem vários no centro da cidade. Você pode remodelar
até preservando a fachada. Sim, sim. Por dentro você deixa ele moderno e a fachada dele se mantém como em 1900, né? O que é fundamental também para a atração do turismo. Essa cara antiga de Belle Époque, de né? Belle Époque, que a gente tem, né? O patrimônio que a gente tem, eu li recentemente por conta ainda da tese, assim, e resgatei a imensidão do nosso patrimônio. Grandes artistas participaram de projetos arquitetônicos de fachadas e que a gente desconhece isso tudo, né? Então, assim, é um grande temor perder a história. Eu acho que isso você colocou e para mim ficou marcante. Porque na hora que você perde a história, você não consegue contar isso mais para ninguém. Não. E o turismo, ele vive disso, ele vive de história. Toda cidade que você conhece, em qualquer lugar do mundo, o primeiro lugar que você vai é o centro, né? Porque ali está tudo muito original, muito genuíno, né? E quando preservado, essas características, é um espetacular produto para que ele se sinta pertencendo momentaneamente àquele lugar. Né? E o que a gente sente, assim, quem da geração mais jovem sabe o que era a Calábria no centro da cidade, né? O que era a cidade flutuante, né? O que era o comércio ali perto da Igreja dos Remédios. Isso faz parte da nossa história, né? E se você não preservar, se você não continuar contando, daqui a 1, 2 gerações não vão saber nem que existiu Igreja dos Remédios, né? Então o que ela significou, né? Ali tão perto de uma chegada de imigrantes portugueses, árabes, como foi o meu caso, espanhóis, o seu, né? Exatamente. Então, assim, é uma pena que esteja se perdendo, mas ao mesmo tempo é empolgante porque nós sabemos que ainda dá tempo possível, de resgatar. Né? O que nós precisamos é de ousadia, de acreditar que é possível, né? Os museus que a gente fala, como é que pode um estado como o Amazonas não ter um aquário bem preparado para que quem chegue aqui veja um tucunaré dentro d'água, um pirarucu, né? Todas as nossas espécies, um museu da embarcação, né? Contar a história da embarcação do nosso estado, desde que os primeiros colonizadores chegaram à nossa região, né? Ainda com os indígenas, contando toda a história de como se desenvolveu a embarcação do nosso estado, que é muito peculiar do nosso estado, né? As pessoas lá fora, quando veem uma fotografia ou uma imagem de um barco daqui, acham super diferente, acham super bacana aquela coisa das redes penduradas. Tudo isso faz parte da nossa cultura, da nossa história, e tem muita gente querendo ouvir essa história. O que nós precisamos, aí aqui eu repito, é ter coragem de sentar, pensar, projetar e contar essa história. E realizar. Eu acho que, como você ficou com a sensação de que esse programa poderia demorar muito mais e com a sensação de que nós teríamos muito mais coisas para contar. Vamos pensar nisso. O tema é sempre muito palpitante, porque ele nos envolve a nossa expectativa de viver bem, né, de tornar o nosso estado e a nossa região um lugar de iniciativas bem-sucedidas. Eu queria agradecer imensamente a participação da Rebeca, que hoje trouxe um pouco da sua vida, da sua trajetória, e compartilhou com a gente esse que é o grande desafio também do Gestão e Inovação: empreender na Amazônia e no Amazonas. Bom, eu queria terminar como comecei, agradecendo, Angela, pela oportunidade, agradecer os telespectadores do AmazonSat, aqueles que vão nos acompanhar na internet, e tenha certeza que o nosso estado tem solução. A gente precisa sentar e descobrir o que precisa ser feito para realizar. Esse foi o Gestão e Inovação de hoje. Espero contar com vocês no próximo.